ali a galera, inclusive agradecer o carinho da torcida do Ceilândia comigo, com o futebol, tanto também da torcida do Gama com o futebol, tava ali a galera gritando ali, enfim. Vamos falar sobre mais um Sobrevivendo ao Vivo, que é sobre o viver ao vivo, mas também é sobrevivendo, porque é um jogo de palavras, porque esse aqui é sobre o viver ao vivo de 3 minutos, e também um jogo de palavras sobre o sobrevivendo ao vivo. E aqui, ó, falando com ele que tá sempre nos estádios, hein? Tá sempre nos estádios, dá um salve pra galera. Salve aí, galera, é nós na segurança. E onde que é o melhor din-din do DF? Vila Planalto, Dindim da Dindinha. É isso mesmo, sempre aqui com ele. E agora vamos trazer para vocês sobre como foi essa partida e a classificação do Gama, porque o Gama está classificado para a final do Candangão, aqui jogando no Bezerrão, vencendo por 2-1 a equipe do Gato Preto. Miau, aqui hoje deu Gama. E deu Gama na final, vamos contar a história dessa partida. É uma partida que tinha alguns contornos, chegando depois daquele 1-1 que o Ceilândia foi melhor no primeiro tempo, o Gama foi bem melhor no segundo tempo e poderia ter saído classificado se não fosse uma grande atuação do Sucuri, levando o jogo para cá, levando o jogo para o Bezerrão, e o Gama tinha uma grande vantagem, era favorito aqui, porque tinha uma grande vantagem, definia em casa e o empate era a favor do time alviverde. E como falou, né, o ex-técnico do Botafogo, o cemitério do futebol está cheio de favoritos. Então, o Ceilândia não veio aqui para desistir, veio para jogar. Chegando na partida de hoje, do lado do Gama, tivemos a volta dele, Renan Rinaldi, o ídolo da torcida gamense, foi responsável direto pelo título do Candangão do ano passado. Em alguns momentos até o torcedor também sentiu falta do Rinaldi durante a lesão e está de volta, fez uma partida segura. E do lado do Ceilândia, tínhamos um time que precisava dar a volta por cima, precisava vencer esse jogo aqui, porque o empate, o resultado era do Gama. E a lei do ex estava aqui, ó. O climinha de jogo não era climinha de chuva, não era clima de sol, era clima de lei do ex, assim, conversando com torcedores dos dois lados, até conversei com o torcedor do Ceilândia, e tipo, tava no ar que a chance do Clemente fazer um gol aqui hoje seria alta. Não só porque ele é o artilheiro do Candangão, agora com 9 gols, não só porque tem a lei do ex, mas também, como o próprio torcedor do Ceilândia conhece bem, ele é um grande atacante, um grande artilheiro, mas não foi com o gol do Clemente que começou o jogo, mas sim com uma boa atuação do Ceilândia. Ceilândia bem naquela proposta que a gente já meio que espera do Gato Preto, um time mais reativo, que não precisa ter a posse de bola o tempo todo para causar dano, para causar problema, e um time que consegue seus ataques de grande perigo muito na utilização dos dois pontas, o Cardoso de um lado e o Marquinhos do outro. Gosto bastante, assim, são duas peças que eu acho muito boas desse time de Ceilândia, até pensando em Série D, pensando mais pra frente, eu acho que são peças importantíssimas. Eu poderia até dizer que dois dos principais jogadores do Ceilândia, claro, tem o Sucuri no gol, tem o Patricão, artilheiro desse time, que começou no banco, tem o próprio Fabinho na lateral esquerda, muito bem também, mas enfim, são pelos lados de campo, com os dois pontos, com Marquinhos e também com Cardoso, que esse time consegue criar e dar problemas. No começo do primeiro tempo se assemelhou um pouco com o começo do jogo lá no Abadião, um Ceilândia sem bola, mas que atacava muito pelos lados com velocidade e com muito perigo. A diferença é que eu achei que hoje deixou mais o Gama tocar a bola com mais tranquilidade. No Abadião eu senti que era um time que se fechava bem, esperava o adversário em dado ponto, mas quando via um passe errado ali, aquela bola pingando, uma bola mal dominada, uma bola mal passada, chegava como um gato mesmo, tentando abafar, roubar a bola. Eu acho que isso faltou pro time do Ceilândia de jogo de hoje, mas o começo do meu tempo foi bom, conseguia causar bastante perigo aos laterais do Gama. As subidas do Michel Henrique tinham que ser cautelosas, porque tinham Marquinhos, como errar a esquerda ali, o 5 de skill do FIFA Marquinhos, e conseguia criar chance. Teve uma bola cruzada, ok, não foi tanto perigo, mas logo ali na primeira metade do primeiro tempo consegue o gol, e o gol esse de participação do Marquinhos, ele consegue pela esquerda, tenta o cruzamento, tem um bate-rebate, volta, joga na área, e aí o Sandy tava lá, o meio campista do Gato Preto, para fazer 1-0, ele que faz seu primeiro gol com a camisa do Gato Preto. Que momento, gol esse que vinha classificando a torcida também, mas o time do Ceilândia, porque eu ia falar da torcida. A torcida do Ceilândia fez uma bela festa ali, depois teve alguma questão de policial que eu até vou ver melhor o que aconteceu, eu estava no momento do outro lado, fazendo o outro lado do gramado, mas enfim, a torcida apoiou bastante, teve bandeirão, saiu na frente com 1-0 e conseguia fazer uma bela festa. Aí eu acho que depois que faz 1-0,
o Ceilândia chama demais o adversário. Eu entendo, faz parte do estilo de jogo. Eu não tô aqui pra falar que, olha, como eu elogiei o primeiro tempo do Abadião, que o time não teve a posse, e agora só porque levou o gol eu vou falar que não ter a posse é completamente errado. Não, é estilo de jogo. Não ter a posse, atacar em velocidade, em transição, é um estilo de jogo do Ceilândia. Até aí, tudo bem. Mas depois que faz o gol, chama demais o Gama pro seu campo de ataque, chama demais o Gama pro campo de defesa do Ceilândia. E aquilo que eu falei, o Ceilândia deixou de fazer abafas, deixou de fazer pressão no adversário, deixou de incomodar, deixou o Gama ter a bola, trabalhar com mais tranquilidade. E aí, o jogo que poderia ir por um caminho tenso, de um Ceilândia vencendo de 1-0, de um Gama precisando fazer gol e lançando bola na área, não foi por causa de um nome. Na verdade, são dois nomes que compõem um nome e um sobrenome. Felipe Clemente, o Ninja. Eu não sei porque que eu faço essas palhaçadas, mas enfim, ele é o Ninja do Gama, né? O Ninja do Gama faz um golaço. Cara, que golaço. Esse é o típico gol de cara diferente. Cara diferente. Eu sei que o torcedor do Gama tá feliz em ouvir isso de um lado, mas cite pro outro, porque o cara diferente se destaca e outros times começam a olhar, como é o caso do Goiás, que parece aí estar de olho no Clemente, mas tem que estar de olho, porque é impossível estar vendado ao que faz o artilheiro, ao que faz o Ninja. Por mais que o Ninja seja astuto, seja invisível, ele é o que mais se mostra dentro de campo, porque, cara, que golaço. É que gol do cara é diferente. Jogo difícil, jogo encardido, ele recebe uma bola ali da entrada da área, ela é um pouco mais alta, ele acerta um balaço. A explosão que tem o Clemente, tanto em arrancadas, tanto para atacar a última linha, quanto para finalizar, é impressionante. Impressionante, com um golaço, um dos mais bonitos do Candangão, faz 1-1, e aí coloca o Gama de novo com tranquilidade, porque era o momento que o Ceilândia deixou o Gama subir mais, mas o Gama ainda estava ali numa apreensão, sentia um começo de apreensão. Depois do empate, o Gama conseguiu ter cabeça e pé no chão para jogar. Foi pro intervalo e o segundo tempo volta melhor, porque volta mais confortável e porque o Ceilândia para de agredir tanto pelos lados de campo. O Gama começa a trocar passe, criar oportunidades, e numa bola lançada pro Clemente, que ele só toca pro lado, coloca o Ramon para fazer o gol. E a gente fala muito de Clemente, porque tem que falar, lógico, mas vou falar do Ramon. Pra mim, ele assim, tá na minha seleção do Campeonato Candango, fácil, ele tá na minha seleção. Ele é um cara muito diferente, ele é um cara que aparece menos que o Clemente, vamos dizer assim, porque não é o grande artilheiro do time, mas é impressionante como ele tá envolvido em tudo de bom que o Ceilândia que o Gama faz. Tudo de bom que o Gama faz, o Ramon tá envolvido. Se o time não tá conseguindo render tanto, tá conseguindo criar tantas chances, as melhores que saem é do pé do Ramon, um cara que não se omite, pode não tá conseguindo o Gama fazer grandes chances criadas, mas ele tá sempre presente, sempre chamando o jogo. Ele é válvula de escape para contra-ataque, como também é um ponto de controle de posse de bola quando precisa ter mais a bola. A gente sempre fala dos mesmos, né? Porque esse elenco já se consagrou como um elenco muito forte. A gente fala do Moisés, David Lucas, mas eu queria fazer essa aspas bem grande pro Ramon, que faz o gol, sai com mais um gol importante, foi assim contra o Goiás. Ele é um cara muito importante, foi o melhor em campo, na minha opinião, dos jogadores de linha do Gama, no jogo da ida lá no Abadião. E assim, ele é um cara pouco falado, tá? Pouco falado, gosto bastante do Ramon, saiu consagrado com um belo gol, fazendo 2-1. E aí, com esse 2-1 no placar, o Gama tem tranquilidade porque o Ceilândia aí precisaria fazer mais 2 gols, precisaria virar a partida, seria difícil pelo que estava criando. O segundo tempo, de novo, um Ceilândia que cai de produção, mas a gente fala, o que levar de positivo e de negativo do Ceilândia na partida de hoje? Vamos começar falando do ponto positivo, que eu já citei, Marquinhos, Cardoso, Fabinho, bons jogadores, Patricão no ataque, é um time que ataca muito bem pelos lados, é um time que sabe se fechar, é um time que sabe entrar em contra-ataque. Eu acho que isso é bem positivo. E a maior característica positiva é que é um time encardido. O Gato tem 7 vidas. É muito difícil matar o Ceilândia. E a gente vê isso no Candangão inteiro. Tanto nos começos, que começou tropeçante, até se classificar no final com 3 gols do Cardoso contra o Brasiliense, até o jogo da ida, que o Gama estava muito melhor na segunda etapa e o Ceilândia conseguiu sair vivo, conseguiu fazer o gol de empate lá no Abadião. Então eu acho que a característica de ser um time encardido é o principal ponto que esse Ceilândia tem que levar em consideração. Mas claro, tem o mental, que é essa parte de um time que não se entrega, um time que tem capacidade de dar a volta por cima, mas tem que mostrar um pouquinho de mais confiança para jogar, sabe? Eu acho que é um time que às vezes faz esforço para jogar quando tem que propor jogo, e é um time que precisa de mais confiança. Eu acho que, ok, o estilo de jogo
eu não tenho nada contra, tá? O estilo de jogo de dar a posse mais para o adversário, sair em velocidade, isso aí ok. Mas não dá para chamar tanto o adversário, não dá para você sair na frente e você dar aquela baixada no ritmo. Eu acho que o Ceilândia, assim como foi inconstante no campeonato, ele é inconstante dentro da própria partida. Foi assim na Abadião, ótimo primeiro tempo, um segundo que poderia ter saído eliminado. Foi assim hoje, nos primeiros 30 minutos iniciais, muito bons. E aí que um segundo tempo que o time mostrou pouca reação, depois que precisou propor, depois que precisou tirar a bola do adversário, depois que saiu na frente do placar também, que chamou demais o Gama para o seu próprio campo. Eu acho que esses são os pontos positivos e negativos que o Ceilândia tem que levar. E o Gama, o que levar nessa final? Acho que ponto 1. Como é um time que sabe o que faz, eu acho que ele é um time que entende os caminhos do jogo para chegar ao seu objetivo, o momento que tem que ter mais posse, o momento que tem que forçar com o Ramon, o momento que tem que sair jogando. Eu acho que isso eu gosto bastante do lado do Gama. Outro ponto, jogadores individuais em um ótimo momento, do David Lucas, Moisés, ou a própria linha de zaga, o Renan Rinaldi voltando a jogar após lesão, o próprio Ramon, Clemente, um banco com muita qualidade, com o Lucão, com o Kennedy, com o Lucas Lourenço, com o próprio Russo, que entra muito bem também. É um time com muita qualidade, acho que isso é um ponto muito positivo para o lado do Gama. E ressaltar que tem partidas que você às vezes faz seu estilo de jogo, às vezes você controla, você tem a posse, mas o que você precisa do cara diferente para te tirar do buraco e deixar uma partida tranquila. Porque hoje, quem assistiu o segundo tempo, pode dizer que foi uma partida tranquila, um 2-1, tendo a vantagem de empate, jogando em casa, com Ceilândia, sem fazer grandes pressões nos minutos finais. Mas isso só se deu porque tinha um cara diferente, tinha o Felipe Clemente para tirar o time do buraco, fazer um gol no momento que talvez a equipe mais precisasse. E olha como são as coisas, né? Ele que é o 4º maior artilheiro da história do Ceilândia, ele que é um cara bastante importante por onde passa aqui no Distrito Federal, fez 10 gols na segundinha para deixar o Brasília na primeira divisão. Ele é absurdo, assim, é uma fase absurda que vive Clemente, e ele jogou contra seu time, o Ceilândia, 3 vezes nesse candangão, 3 vezes. 4 gols e uma assistência. 2 gols no jogo na primeira fase, 1 gol no jogo da ida da semifinal e aqui 1 gol e uma assistência. É bizarro o que faz com o Felipe Clemente. E eu acho que é a cereja do bolo desse time do Gama, que tem bons jogadores, em bons momentos, que é organizado, que sabe o que faz, que sabe jogar bola, sabe as etapas do futebol, bem treinado, e tem a cereja do bolo, que é um cara para fazer a diferença nos momentos que mais exige. E aí para dizer, você só tá elogiando o Gama. É claro que eu tô elogiando o Gama porque tá na final do Candango, invicto, grande futebol que apresentou nesse primeiro semestre, por enquanto, de futebol candango e brasileiro, porque pela Copa do Brasil fez um grande jogo contra o Goiás. Mas eu também tenho minhas críticas, eu acho que o Gama, do mesmo jeito que eu falo que o Ceilândia é um time encardido, difícil de vencer. Isso é uma característica, porque é um time que tá no mau momento e mesmo assim é difícil você matar o Ceilândia. Do lado do Gama, eu sinto que esse time tem que matar uns jogos, às vezes, um pouco mais rápido. Foi assim na Abadião, poderia ter matado lá. Aqui, eu até acho que matou, tá? Aqui não foi o caso. Não tô falando dessa partida específica, eu tô falando no âmbito geral. Contra o Goiás, naquele momento final, tinha que ter acabado com o jogo, não era para ter deixado o Goiás com tanta posse. Nem que seja, não vou defender a cena aqui, mas eu tô falando acabar com o jogo no quesito de tirar essa bola rodando, faltinhas, longe do gol, tirar a oportunidade do time se criar na partida. Mas isso contra o Goiás, por exemplo, né? Agora, contra times que, vamos dizer assim, são menos favoritos, fazer logo, resolver a situação logo no primeiro tempo, não se deixar levar o jogo, arrastar o jogo muito longo. Acho que hoje não fez, por isso que aqui consegue sair pelo bom resultado, porque hoje esse time foi capaz de matar o adversário em um melhor momento que estava o Gama, e eu acho que é isso que falta nesse time, em momentos cruciais, matar contra o Capital, deixou o Capital reacender, cara. Quando você tá no bom momento, você é o time que é, você tem os jogadores que tem, eu acho que às vezes você tem que matar. E o Gama, claro, pode ir aprendendo isso, e que melhor maneira de aprender isso do que fazendo uma grande semifinal no jogo da volta e estando de novo na final. É o favorito, independente de quem passar. Acho que o Samambaia é uma grande equipe, é o melhor ataque da primeira fase do Candangão, é um dos times mais legais de se ver. O Sobradinho é operário, é um time muito bom defensivamente, e que os dois times dão um trabalho pro Gama. O Sobradinho foi uma vitória do Gama por 1-0, se eu não me engano, um jogo que só foi definido no segundo tempo, aquela questão que eu falo, que o Gama tem que matar seu adversário mais rápido. E o Samambaia foi um empate aqui mesmo no Bezerrão com o Cachorro Salsicha. Então, olha,
não são adversários fáceis, mas independente pelo que apresentou esse time do Gama, vai favorito para a final do Campeonato Candango. É isso, um Ceilândia que tira lições, tem sim para apoio de sua torcida, tira lições do que fazer, o que melhorar, do que já melhorou, né, nessa primeira fase até agora a eliminação do Candango para levar para a Série D e tentar ir para a terceira fase da Série D, garantindo um calendário para o ano que vem. E o Gama que precisa, na minha opinião, comemorar. A verdade é essa, hoje precisa comemorar, é uma grande equipe, faz excelente primeiro semestre, e ok, estou sendo crítico mesmo, papel aqui do jornalista, em algum momento é ser crítico, então essa crítica que eu fiz ao Gama é mais um elogio do que esse time, porque você criticar realmente a bola jogada e tudo o trabalho do Gama é difícil, não à toa, chegou aí onde chegou e é favorito, o melhor time do Candangão até aqui, chegando na final. É isso, me despedindo de vocês, com crianças batendo pênalti, com ali fotos, com a galera, família de jogador ali, Clemente passou por ali, todo mundo agora já esvaziando no estádio Bezerrão. A gente se vê onde? Amanhã, estarei presente amanhã, no caso domingo, para ver Sobradinho e Samambaia, e depois, final do Candangão. O Gama colocou sua mão lá, vamos ver qual vai ser o próximo time, se são os Operários Leões da Serra ou se é o carismático Cachorro Salsicha. É isso, me despeço daqui, mais um Sobrevivendo ao Vivo. Valeu demais, até...